Bom dia, meus adorados alunos queridos que amo tanto do nono ano. Vamos começar mais uma terça-feira, primeiro horário. Nós vamos falar de quê? Genética. Nós vamos falar da genética do século XXI, isso mesmo. Vocês viram que eu estou até chique, né? Agora eu tenho um fundo virtual e lá no fundo, aqui até na minha mão, né? Eu tenho a famosa molécula de DNA, que a gente já estudou até no capítulo passado, né? Aí a gente tem lá, ó, as bases nitrogenadas se ligando lá atrás, no fundo, guanina, citosina, adenina e timina. Lembrem disso, né? A com T, C com G. Agora a gente vai falar de coisa muito legal, coisas muito interessantes. Afinal de contas, como é a genética hoje, no século XXI? Que benefícios que ela traz para a humanidade, né? Quais os prós e os contras da engenharia genética, né? Por que ela é tão polêmica? Vamos falar de coisas bem legais. Projeto Genoma, alimentos transgênicos, mais para frente a gente vai falar de clonagem numa próxima aula, mas tem muita coisa interessante para se aprender nessa aula de hoje. Acompanhem aí comigo, então, como é a genética no século XXI. Vou compartilhar aqui com vocês meus slides e a gente vai começar, então, a nossa 21ª aula, galera. Nós já estamos lá na aula 21 já. Então, vamos colocar aí para vocês, nessa manhã de terça-feira, o que nós temos para falar, então, da genética do século XXI. Isso, meninos, tem muita coisa para a gente falar, inclusive de pesquisas feitas no nosso Brasil, que se tornaram destaques internacionais. Achando que o Brasil não manda bem em genética? Manda bem sim em genética. Então, olha só. Vamos lá. Estamos aí, então, nessa manhã de 9 de junho de 2020, ainda no sistema de aulas à distância, aulas remotas, mas aprendendo bastante coisa, né? Já aprendemos evolução, já aprendemos genética, fazer cruzamentos, analisar eletrogramas, né? Agora a gente vai ver um pouco da história e da evolução da genética. Vamos começar então? Então, estamos entrando num novo capítulo, capítulo 6 do livro de vocês, que começa lá na página 82. Quem tiver com o livro aí, acompanhe comigo. E aí a gente já começa falando das possibilidades que o DNA, que a descoberta do DNA, proporcionou à humanidade, né? A descoberta do DNA, dos genes, cromossomos, da estrutura do DNA, possibilitou um monte de caminhos novos para a ciência, né? Hoje o homem pode até brincar de Deus usando aí o DNA, mas isso tem consequências e nem sempre é recomendado, né? E é isso que a gente está aqui para discutir. Muito conhecimento produzido nessa área só foi possível graças a diversas técnicas que permitiram manipular o DNA, mexer nesse DNA, alterar esse DNA, né? À medida que a biotecnologia avançou, nós conseguimos fazer coisas inimagináveis, né? Algumas dessas técnicas acabam sendo conhecidas, porque aparecem em notícias, jornais, revistas, internet, e às vezes fazem parte até de tramas de filmes, novelas e filmes. Pessoal, eu sei que é antigo, é de 1997, eu assisti esses filmes nas minhas aulas de biologia, mas fica aí uma dica, Gattaca. Olha que interessante, o nome do filme já são com as letras que formam o DNA, né? Guanina, adenosina, timina, adenina, citosina e adenina. É um filme, não vou dar spoiler, mas é bem interessante sobre engenharia genética. É um pouco antigo, como eu falei, mas vocês devem achar para baixar aí na internet. Então, como a gente falou, aparece muito em filmes, revistas, séries, né? Depois eu vou dar mais outros exemplos. As pesquisas com manipulação de DNA, de material, de um modo geral, trouxeram esperança para curas de muitas doenças que não tinha tratamento tão legal e muito menos cura. E hoje em dia, através do melhoramento genético, manipulação do DNA, a gente já consegue curar ou até evitar que uma criança nasça com uma determinada doença. Entretanto, há dúvidas sobre as aplicações e as consequências disso,
porque muita coisa é nova. Tem essa série também, Alex, também, que é muito interessante a trama, quem quiser procurar aí. E uma das novelas que tratou coisas relacionadas à biotecnologia, né, na década de 2000, foi a novela O Clone, que ficou muito famosa aí também. Tá? Era uma novela que gerou uma polêmica em função de um clone, né? E quem tiver a oportunidade de assistir, passa nesses canais, passa novelas antigas, tipo Viva, enfim. Meninos, vamos seguir aqui a nossa aulinha sobre genética. Então aí, ó, a gente vai ver se, afinal de... Aí a gente vai tentar responder algumas perguntas ao decorrer da nossa aula. Eu vou fazê-las aqui no início para a gente refletir um pouco, tá? Afinal, a manipulação de genes do DNA pode realmente ajudar no tratamento de doenças? Será? Outra pergunta que não quer calar da nossa aula. É possível criar um animal idêntico a outro? Clonagem? Quais são os limites das pesquisas com manipulação genética? Será que existem os limites? O homem está preparado, conhece tudo sobre o DNA e como manipular? Será que ele tem controle dessa manipulação? Nesse capítulo, nós vamos discutir um pouco sobre os caminhos da genética, então, no século XXI. Então, bem-vindo ao século XXI, onde a genética é uma das ciências mais poderosas e mais estudadas. Nessa imagem, a gente vê muita coisa da qual a gente vai falar, né? Retirada de DNA de célula, inseminação artificial, a questão de energias, né? A questão de, olha aqui, a inserção de genes no DNA, os transgênicos, né, que não deixam de ser essa inserção de genes, os clones, enfim, o capítulo é bem interessante. Então, bora lá, né? Pesquisas com DNA. As pesquisas com DNA vêm feitas desde quando descobriu essa molécula, né? A existência dela, a estrutura dela, como essa aqui que está no meu fundo, né? Então, desde que se descobriu a estrutura do DNA, é óbvio que os cientistas quiseram estudá-la a fundo, né? A descoberta das sequências de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, presentes no DNA, transmitem características genéticas estimuladas no desenvolvimento de inúmeras pesquisas com o objetivo de localizar genes e relacioná-los às funções dos seres vivos. Então, quando se estuda o DNA, a gente quer localizar qual é o gene responsável por doença tal, qual é o gene responsável pela produção da pigmentação da minha pele, qual é o gene responsável pela pigmentação da íris do meu olho, da cor do olho, né? Então, a gente quer localizar onde está esse gene. E em pessoas com anomalias e doenças, a gente quer tentar corrigir o erro. Será que dá para alterar a sequência que está errada? Será que dá para evitar que uma sequência errada aconteça? Por exemplo, quando a gente vai ter um filho, né? Então, isso os cientistas estão tentando descobrir cada vez mais. E como que a gente pode evitar certas mutações no DNA ou até mesmo corrigi-las. Além disso, abriu-se a possibilidade de manipular o material genético, copiando, alterando e transferindo os genes de uma espécie para outra, dando, assim, origem a uma nova área da pesquisa chamada de engenharia genética. Pessoal, dá para fazer coisas muito loucas e os cientistas já fizeram isso, mas a nível só de teste mesmo, porque não tem função nenhuma. Por exemplo, pegar um gene de um vagalume, inserir uma planta e fazer uma planta que pisca. Uma planta que produz bioluminescência, né? Você pode pegar, por exemplo, o gene da vitamina C, que está lá na laranja, e acrescentar no leite da vaca, no DNA da vaca. E aí ela produz um leite rico, muito rico em vitamina C. Um leite com a vitamina C que teria em várias laranjas, né? Então, dá para você pegar um gene de uma espécie e inserir em outra, desde que se conheça muito bem os genomas das duas espécies envolvidas. Os primeiros resultados das pesquisas mostraram inúmeros benefícios,
mas também apontaram dilemas e conflitos que persistem até os dias de hoje. Então, não é simplesmente pegar o DNA de uma espécie e inserir na outra. Será que esse DNA não pode gerar uma mutação desconhecida? E se gerar, por exemplo, a gente vê em filmes, né, aqueles monstros, aquelas criaturas bizarras, será que o ser humano vai ter controle disso? Aí que vem a polêmica em decorrer da engenharia genética. O fato é que a engenharia genética hoje está cada vez mais presente no nosso dia a dia e tem levado a vários benefícios que a gente vai ver daqui mais para frente. Então vamos falar de projeto Genoma. Para isso a gente tem que entender o que é um genoma, né? Nas últimas décadas, pesquisadores de vários países do mundo, inclusive o Brasil, que a gente vai falar de alguns exemplos de pesquisa em nosso país, estão trabalhando em diversos projetos relacionados à manipulação do DNA. Uma dessas pesquisas é o projeto Genoma. Então, genoma está relacionado a o quê, né? O termo genoma, ele refere ao conjunto de material genético que caracteriza uma espécie e pode ser utilizado para designar o material genético de um indivíduo. Então, os genes, para saber onde está a localização desses genes, um estudo do seu DNA, né, mais a fundo, a nível de genes. Então, isso é um genoma. O principal objetivo do projeto Genoma é mapear o genoma de diferentes espécies, ou seja, sequenciar as bases intragenárias. Lembra que eu falei com vocês, cada DNA tem uma sequência de base, um alfabeto? Aí tem lá A, T, 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 C, G, G. Então, quando você conhece toda essa sequência, fica mais fácil saber como manipular esse DNA, né? O que alteração esse DNA sofre. Então, é muito importante conhecer. Não só da espécie humana, mas de várias espécies, inclusive espécies pragas, espécies transmissoras de doenças, porque a gente pode mudar esse DNA, alterar esse DNA, e de repente uma praga morre. Né? A gente produz um vírus mortal, alguma coisa mortal para essa praga, ou então a gente dá um jeito de fazer com que ela fique inofensiva, ok? Manipulando o DNA da espécie. Então, a gente tem, a função dele é determinar a localização dos genes de uma espécie. Descobrir essa sequência de genes. Outros objetivos incluem localizar genes não conhecidos ou não identificados, analisar suas prováveis expressões e possibilitar a manutenção em terapias gênicas. De repente, você está vendo um jornal e aí aparece lá, cientistas descobrem que a psicopatia está ligada a um gene, né? Capacidade das pessoas serem psicopatas ou cruéis estão ligados ao nosso DNA. Cientistas descobrem que a capacidade, o dom, por exemplo, está no DNA, está no gene. Então, cada vez que o homem estuda mais o DNA e tenta localizar esses genes, ele descobre coisas novas, né? E aí vem várias descobertas relacionadas aí. Então, só para a gente notar, tá aqui os níveis, né? Ser humano, célula, cromossomo. Aí a gente vai desenrolando esse cromossomo e a gente vai ter a molécula de DNA. E lá na molécula de DNA, sequenciazinhas de letras, mais precisamente 3 dessas bases hidrogenadas, uma trinca, né, enfileirada, tipo ATT, determina um gene. E o gene é responsável pela produção de uma proteína, tipo, a gente tem um gene que produz a melanina na pele humana. Se faltar ele, temos o albinismo. Aí, o Brasil tem um exemplo aí de um projeto Genoma, que ele conseguiu, né, o nosso país, através de pesquisadores, conseguiu descobrir a sequência de genes de uma bactéria. Então, por isso, ele ganhou o nome científico dessa bactéria, Projeto Genoma Xylella fastidiosa. Então, o que é essa bactéria? O que ela causa e por que foi importante, né?
Em 13 de julho de 2000, há 20 anos atrás, o Brasil foi destaque no mundo ao publicar na revista Nature uma das mais importantes publicações científicas do mundo, o sequenciamento genético da bactéria Xylella fastidiosa, causadora do amarelinho, uma praga que afeta os pomares de laranja, causando enormes prejuízos. Essa bactéria é o terror dos agricultores que produzem frutas cítricas, principalmente laranjas e limões. Eu vou explicar para vocês. Aí, então, quando foi o destaque, né, a descoberta do Brasil, né, o experimento do Brasil, que foi o mapeamento do genoma dessa bactéria, que é uma praga para a agricultura. Tá aí a fotinho das bactérias, dessa bactéria, Xylella fastidiosa. Por incrível que pareça, ela é transmitida por um inseto, quando o inseto vai sugar, conhecido como cigarrinha, esse inseto aqui, quando ele vai sugar a seiva da planta, essa bactéria está, na verdade, na saliva dele, e aí ele transmite para a planta. Quais as consequências para a planta? Olha, o pobre pé de laranja, quando ele fica amarelo, as folhas ficam totalmente amarelas. A bactéria destrói proteínas da folha e deixa a folha doente. Por isso que a doença é chamada, a praga é chamada de amarelinho, né? Então, quando você vê a folha, olha só, essas manchas amarelas aí, ó, que vai só aumentando e, de repente, mata toda a folha. Então, essa bactéria é uma praga, né? E aí, sequenciando aquele DNA lá da bactéria, né, o homem consegue neutralizar e destruir aquela bactéria dentro do inseto. Em 130 anos de história da revista Nature, né, foi a primeira vez que uma pesquisa brasileira apareceu como destaque. O projeto começou em 1997, envolveu 197 pesquisadores e 35 laboratórios. Então, foi muita gente estudando, sequenciando esse DNA. O destaque do projeto deve ao fato de que a bactéria Xylella fastidiosa foi o primeiro organismo causador de doenças em plantas que teve o seu genoma sequenciado. Então, nunca antes um causador de doenças em plantas teve um DNA sequenciado. Como consequência, surgiu o projeto Genoma Xylella fastidiosa, que busca estudar os genes de caráter patogênico da bactéria, ou seja, aqueles que mantêm relação com a doença. Então, a tendência era descobrir qual é o gene que causa doença na planta. A bactéria tem um gene que está causando esse amarelamento das folhas, né? E aí, descobrindo esse gene, você pode desativar o gene. Lembra que eu dei até um exemplo lá que o nosso DNA poderia ser comparado a uma sequência de lâmpadas? Se o gene está aceso para produzir doença, o que a gente pode fazer quando manipula o DNA? Desativar, apagar a lâmpada. Mais ou menos isso. O Brasil tem muitos projetos relacionados ao genoma. Alguns em parceria com outros países, inclusive Estados Unidos, países da Europa, Japão, né? Então, aí, por exemplo, a gente tem um projeto genoma da cana-de-açúcar, iniciado em 1998, há mais de 20 anos, que identificou 50 mil genes com características de interesse econômico, como resistência a doenças, geadas e secas. Então, quando você estuda algumas plantas de canas, algumas são mais resistentes à seca, à geada, a doenças. Você pode pegar o gene dessas mais resistentes e propagar para as não resistentes e criar várias plantas, uma plantação inteira, um canavial inteiro de plantas geneticamente modificadas, porém muito mais resistentes. E como a gente estudou em seleção natural, elas vão se dar muito melhor, muito mais bem, né, vamos dizer assim, e vão, para o ser humano, render muito mais, né, dar mais lucro, vamos dizer assim. Projeto Genoma Humano agora. Então, tem um sequenciamento de outras espécies e tem também o nosso sequenciamento, né? O Projeto Genoma Humano, que é conhecido também como PGH, do qual o Brasil faz parte, teve início em 1990, na década de 90, 30 anos.
e foi finalizado em 2003, 2 anos antes do programado. Então, estava programado para 2005 e finalizaram ele aí antes de completar 15 anos, né? A data coincidiu, olha a coincidência, coincidiu com o aniversário de 50 anos da publicação da estrutura do DNA de Watson Crick, que deu início à era da biologia molecular. Watson Crick é que descobriu essa estrutura aqui de dupla hélice do DNA, que vocês estão vendo lá no meu fundo virtual. Né? Eles que deduziram que o DNA tem esse modelo aí. Isso saiu, então, né, do projeto Genoma Humano, em 2003, quando foi finalizado. A capa dessa revista é formada por um mosaico de fotos de pessoas, de milhares de pessoas. Tá? Bem interessante. E aí, o objetivo principal desse projeto foi determinar a sequência de DNA das células do corpo humano. Todas as informações descobertas pelos pesquisadores foram armazenadas em bancos de dados públicos, isto é, que podem ser utilizados por pesquisadores do mundo inteiro para pesquisas na área de genômica, tá? Na área de genética, vamos dizer assim. Então, lá você vai encontrar qual é o gene da diabetes, qual é o gene, tem um mapa falando assim, em que cromossomo está o gene responsável pela produção de melanina, em que cromossomo você encontra o gene responsável pela produção de insulina, né? Em que cromossomo você encontra determinado gene. Então, esse é um mapa mesmo, um mapa igual a gente abre, um mapa para achar uma cidade, para achar um país, para achar um estado, né? Então, criou-se esse mapa dos genes do ser humano, do DNA do ser humano. Esses dados foram usados, por exemplo, para localizar milhares de genes e tentar desvendar suas funções. O conhecimento mais detalhado do genoma humano pode revolucionar a medicina, que poderá ser capaz de identificar genes relacionados à doença, preveni-las ou tratá-las precocemente, mesmo antes de manifestar. Que tem algumas doenças que estão programadas no seu DNA e ela pode se manifestar na idade adulta, na adolescência, né, ou qualquer hora da sua vida. E, de repente, se você localiza aquele determinado gene para aquela doença, você pode desativar ele antes dele começar a produzir a doença em você. Né? Então, bem interessante. Poderíamos evitar várias doenças. O maior desafio do projeto Genoma Humano ainda está na definição de como o conhecimento adquirido será utilizado. Né? Então, isso vai ficar na mão de todo mundo vai ter aquisição a essa manipulação genética, né? Ou só os poderosos, as pessoas ricas com condição, teriam acesso a esse melhoramento genético, a esses estudos, né? Esses tratamentos de doenças, né? Porque o bom é que se fosse um benefício para todo mundo, em todas as classes sociais pudessem ter realmente condições de usufruir dos benefícios da genética. Né? Se, por um lado, as informações contidas no DNA humano poderão trazer a identificação e a cura de inúmeras doenças que hoje não têm tratamento, né, eficaz, por outro, poderão provocar o surgimento de conflitos de ordem ética, que deverão ser analisados e discutidos pela sociedade. Tem muita gente que acha que não podemos ficar brincando de Deus, manipulando o DNA, corrigindo DNAs, porque tem muita gente que pensa da seguinte forma: se o indivíduo nasceu daquela forma, a gente tem que respeitar. Se ele é um mutante, se ele tem a anomalia, doença que seja, tem que respeitar. Mas isso é questão cultural, ética, né? E opinião individual. Mas, enfim, a gente tem sempre os prós e contras e temos que falar deles, tá? Exemplos. Olha só alguns exemplos de coisas questionáveis aí que é polêmico, né? Se for contrastado a presença de uma doença genética grave, um embrião, um bebê, durante a gestação essa informação poderá ser utilizada para justificar a interrupção da gravidez? E aí, será que ela justifica um aborto? É uma coisa para se pensar.
As empresas poderão solicitar o genoma aos candidatos a empregos para verificar a possibilidade de desenvolver determinadas doenças. Então, por exemplo, está lá no seu currículo, né? Será que a empresa pode, vou pegar aqui o currículo de fulano, mas aqui está falando que ele tem um gene programado para ter diabetes. E agora, eu vou contratar ele? E aí? É de se pensar também. Os planos de saúde poderão ter acesso às informações genéticas de seus usuários, estabelecer planos com valores diferenciados em função de maior ou menor probabilidade de manifestar uma doença? Imagina, se você vai fazer um plano de saúde, seu pai vai fazer um plano de saúde, e ele tem uma doença porque ela não manifestou ainda, mas no DNA dele pode manifestar, está programado. Aí ele vai fazer, e aí as pessoas que tomam responsáveis pelo plano de saúde localizam lá. Aí fala assim, não, como o senhor pode vir a ter essa doença, para você vai ser mais caro, né? E aí? E se a pessoa nunca manifestar essa doença, mesmo estando lá no DNA? Porque isso depende dos hábitos, depende de vários fatores. Não é só porque está no DNA que realmente a pessoa vai ter, né? Então, são coisas para a gente refletir. Será que essa genética, esse conhecimento... Aí mais uma. Ó. Os genes descobertos nas pesquisas científicas poderão ser patenteados, ou seja, suas informações poderão ser de propriedade privada. Por exemplo, um pesquisador descobriu um determinado gene lá, sobre uma doença, sobre uma característica, ele não quer compartilhar, quer ficar para ele esse conhecimento, porque ele pode usar isso para alguma coisa, né? Será que é legal isso? Então, são as dúvidas que pairam aí no ambiente da genética do século XXI. Organismos transgênicos. Todo mundo, com certeza, já ouviu falar dos transgênicos, né? Causam muita polêmica. Vamos ver qual a definição. Organismos transgênicos são aqueles que, de alguma forma, incorporaram em seu DNA genes de outras espécies. Então, você pegou gene, igual eu citei lá, do leite, com vitamina C, você pegou o gene da laranja, insere na vaca, ou um gene de vagalume, insere numa planta, né? Essas transferências de genes de uma espécie para outra podem ocorrer de forma natural, o que é comum em bactérias, mais raros em outros seres vivos. Porque o DNA da bactéria é muito simples, né? Então, você coloca a bactéria para comer um determinado DNA e aquele DNA vai fazer parte dela, ela incorpora aquele DNA. Então, quando ela começa a multiplicar, ela vai propagando aquele DNA, aumentando aquele DNA, passando ele para as próximas gerações. E, na maioria das vezes, ele é artificial. Insere com uma microagulha um gene, um DNA de uma outra espécie. Na década de 70, descobriu-se que muitas bactérias tinham enzimas chamadas enzimas de restrição, que permitiu o corte de segmentos de DNA. O uso dessas enzimas, associadas ao desenvolvimento de outras técnicas de manipulação do DNA, possibilitou uma série de aplicações, como a transferência de genes específicos de uma espécie para outra. Então, antes de 1970, quando se pensava do DNA, a gente pensava, como que eu vou cortar um pedacinho do DNA, um gene específico do DNA, e colar ele em outra espécie, né? Então, descobriram que as bactérias produziam substâncias, enzimas, que conseguiam fragmentar o DNA. E com novas técnicas da engenharia genética, possibilitou localizar exatamente o gene que você quer, tirar ele de uma espécie e inserir em outra espécie, sem perigo de rejeição ou mutações. E aí, seguindo um pouco mais da história, um exemplo é a produção da insulina humana, que passou a ser produzida em larga escala a partir de 1980, utilizando bactérias, principalmente Escherichia coli, que teve o gene humano responsável pela produção de insulina incorporada ao seu genoma. Então, a insulina é produzida no seu pâncreas, ela que controla o açúcar do seu sangue, né? A glicose do sangue.
Então, aí, ó, insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e é responsável pelo transporte de açúcar nas células, que a gente estudou lá no 8º ano. Sua falta é responsável pela diabetes. A diabetes mata mais de 110 milhões de pessoas no mundo. É uma doença que é considerada uma doença do cotidiano, né, junto com a hipertensão, está entre as doenças que mais matam no mundo. Então, a falta da insulina, é responsável pela diabetes, doença que apresenta uma série de consequências negativas para a saúde das pessoas, em função do acúmulo de sangue, de açúcar no sangue. Tá aí a Escherichia coli. O que os cientistas fizeram? Então, ó, acompanhem aqui comigo. Eles simplesmente pegaram aqui o DNA, né? Um DNA do pâncreas, ou seja, que tem o gene para produzir a insulina, tirou esse gene lá, que está ativo, né? Pegou esse gene e inseriu no DNA de uma bactéria. Aqui, ó, Escherichia coli, está aqui o DNA da bactéria. E a bactéria, além do DNA próprio dela, né, o DNA principal, ela tem outros DNA circulares, menorzinhos, que são fáceis de manipular. Então, retirou esse DNA circular, chamado plasmídio, inseriu nele o gene para produção de insulina. Aí criou-se esse DNA recombinante. O que é um DNA recombinante? É um DNA que tem partes de outra espécie, de outro ser vivo. Tá? Pegou esse DNA recombinante, inseriu numa nova bactéria, né? E aí, quando essa bactéria reproduzir, as bactérias reproduzem muito rápido, elas passam a produzir a insulina humana, porque no DNA dela agora tem o gene para insulina humana. Aí é só tirar essa insulina humana, injetar, né? Colocar em vidrinhos para a pessoa poder injetar toda vez que ela acabar de comer. Por isso que hoje tem as insulinas, as ampolinhas de insulinas para os diabéticos injetarem logo depois das refeições. Alimentos transgênicos, né? Então são alimentos que têm alguma parte dele, por exemplo, o trigo usado para fazer farinha, que tem algum transgênico, algum gene de alguma espécie, né? Que não é de uma planta. Então, vários seres vivos hoje, não só plantas, mas como animais, como mostra aí essa foto, tem alimentos transgênicos. Olha só, o milho, por exemplo, esse milho aqui ele tem genes da bactéria Bacillus thuringiensis, responsável pela produção de uma substância com efeito inseticida, que protege a planta contra insetos. Olha que interessante, pegou um gene provavelmente de alguma praga, de alguma planta que matava insetos, inseriu no milho e agora, toda vez que uma lagarta come a folha, ela morre, envenenada. Tá? Aqui é a folha, né, da planta. Aqui também a gente tem uma plantação de soja transgênica, conhecida como Roundup, né, onde pegou genes de uma bactéria e inseriu nela para ela resistir a ervas, ao ataque de herbicidas que matam ervas daninhas. Ervas daninhas é tipo capim, né, que fica crescendo lá na plantação e fica roubando nutrientes do solo da planta que você deseja cultivar. Então, ela é uma praga. Se você jogar um herbicida, vai matar sua planta também, a não ser que a sua planta seja resistente ao herbicida que mata a erva daninha. Então, foi isso que eles fizeram. Eles pegaram um gene de uma bactéria que era resistente a esse inseticida e colocou na soja. Aí a soja se tornou resistente. Aí você pode pulverizar à vontade o herbicida que só vai matar a erva daninha. A utilização de organismos transgênicos na alimentação humana causa muita polêmica, porque tem muitas controvérsias ainda, né? Muitos estudos, e aí a gente vai ver o que é favorável e o que é contra os alimentos transgênicos. Ó. Pontos positivos: produção de alimentos mais nutritivos e mais baratos. Redução de agrotóxicos, diminuindo o custo da produção. Por que sai mais barato? Porque você não usa, por exemplo, agrotóxicos, no caso daquele milho resistente, né? Ao ataque
de insetos, e não usa venenos, então seria interessante. Até o momento, não há índices de prejuízos para a saúde da população humana, nem para o ambiente. Você já ouviu falar de alguém que morreu ou teve doença porque comeu alimento transgênico? Ah, mas eu nem sei se eu comi alimento transgênico, né? Se tivesse tanta polêmica assim, muita gente estava morrendo por comer alimentos transgênicos. Daqui a pouco eu vou mostrar que tem alimento transgênico em muita coisa que vocês nem pararam para pensar. Então, será que os alimentos transgênicos são mocinhos? Ou será que eles são vilões? Então, nós temos os contras também. Não há estudos suficientes que garantam a segurança a longo prazo. Por enquanto, não está provocando nada. Mas e se daqui a alguma década, né, causar algum problema muito sério? Outra coisa, genes de plantas modificadas poderiam afetar o equilíbrio dos ecossistemas, pois esses genes seriam transferidos para espécies nativas via infecções virais. Tá aí uma coisa complicada, né? Espécies, você vai inserir um gene, de repente esse gene sai dali e vai para uma outra espécie e começa a bagunçar o DNA e você cria criaturas, sabe-se lá Deus, que controle, que aberrações que podem virar, como a gente vê nos filmes científicos, né? Enfim, a criação de dependência econômica do agricultor, já que é necessário usar herbicidas fabricados pela mesma empresa que vende os grãos. Então, no caso lá da erva daninha, né? Criou-se a criação da dependência econômica do agricultor. O agricultor ele vai ficar dependendo daquele herbicida, né? Por quê? O que acontece? Eu criei um herbicida para matar ervas daninhas, né? Aí eu tenho a soja transgênica, só que essa soja transgênica quem criou foi justamente o dono do herbicida. Claro que ele vai criar para ele ter um lucro, né? Que aí o agricultor vai comprar o herbicida dele para matar a erva daninha, né? E aí ele vai ter altos lucros. Então, será que ele também é vilão? E aí? É uma coisa para a gente discutir no chat assim que acabar a aula. Será que é bom ou será que é ruim os transgênicos? Bom, ruins ou bons é obrigatório por lei, né, a rotulagem dos alimentos. Você tem que ser informado. Então, diversos países têm leis que obrigam as empresas alimentícias a informar aos consumidores a presença dos transgênicos. E no Brasil? No Brasil, desde 2003, a indústria de alimentos é obrigada por um decreto a informar, então, que tem transgênicos de origem animal ou vegetal. No entanto, essa obrigatoriedade tem causado polêmicas, né, entre diversos setores da sociedade que defendem a sua exclusão, com algumas indústrias alimentícias, agropecuárias e outras que defendem sua manutenção. Então, tem aquelas indústrias que querem pôr fim a essa rotulagem para não gerar polêmica, nenhum tipo de preconceito, e outras não. O fato é que alimentos muito conhecidos, como a maisena, como a Elma Chips, tem sim produtos transgênicos, seja o trigo, a farinha, né? O trigo da qual é feita a farinha, que faz esses alimentos, enfim. Meninos, estamos encerrando essa videoaula, então. Na próxima aula, que vai ser bem interessante também, nós vamos falar de clonagem, nós vamos falar de terapia genética e nós vamos falar de bioética. Isso, então, vai ficar para a nossa aula de segunda-feira, ok? E eu vou me despedindo aqui de vocês. Um grande abraço a todos.